Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A gente vai tentar colocar um pouquinho sobre alguma coisa sobre as almas, sobre o purgatório. Isso, claro, é o nosso carisma, a gente acaba falando um pouco sobre a nossa missão, sobre o nosso carisma, a explicação um pouquinho desse cálice que está aqui. Muita gente pergunta o que é isso, né? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. É muito difícil falar sobre esse assunto. É muito difícil falar sobre as almas. É muito difícil falar sobre o purgatório. É tão difícil que eu, no começo, eu não aceitava, eu não queria falar sobre isso. Porque a própria igreja não entende bem isso, né? Eles confundem as coisas, confundem tudo. E a gente passou muito problema no começo, na nossa história, aqui, por causa desse tema, que confunde muito. As pessoas dizem assim, até há pouco tempo ainda veio uma carta, né, para nós, ainda dizia assim, tira o meu nome do salva-almas, porque quem conversa com o morto é espírita. É isso, né? Mais ou menos isso que as pessoas entendem, não é? Quem é espírito, que conversa com as almas, é espírita. É espiritista, né? Então é difícil a gente colocar na nossa imagem, na nossa mensagem, é difícil a gente colocar para as pessoas entenderem. Outro diz, não está na Bíblia, então não existe. Ora, a Igreja Católica tem pregado sempre. Nós temos a Bíblia, temos a tradição e o que mais? E a tradição, se a gente olhar direitinho, tudo veio da Bíblia. É a maneira de interpretar a Bíblia que está errada. As pessoas que dizem não está na Bíblia, é porque a Bíblia deles é outra. Nós temos 5 livros a mais do que as outras Bíblias. 5 ou 7? 7. 7 livros a mais do que as outras. Então, as outras que têm 7 livros a menos, não falam de purgatório, é outra história. A Bíblia completa é aquela que é nossa. As outras eles se inventaram depois, tiraram do livro fora, jogaram do livro fora e acabaram ficando sem essa mensagem. Não é? E a maioria então não tem esse argumento. Aí eles ficam só dizendo, não está na Bíblia, não está na Bíblia, não está na Bíblia deles. A Bíblia do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é igual, a deles, a nossa, é tudo igual. No Antigo Testamento eles cortaram 7 livros. Então falta realmente alguma coisa lá. Na nossa Bíblia tem respaldo. A gente lê no livro de Macabeus, por exemplo, né? Judas de Macabeus, depois que os soldados morreram lá numa guerra lá, ele chegou lá e arrecadou dinheiro, né, do pessoal, alguns fundos, e mandou celebrar missas para aqueles que morreram, aqueles soldados que tinham perecido. Isso está na Bíblia. Lá no Macabeus, né? A igreja, desde o começo da história, rezou pelas almas. A igreja católica, toda a vida. A igreja católica é a única igreja que reza pelas almas, até hoje. Sempre rezou. Desde que ela existiu, rezou pelas almas, até hoje. O carinho especial que a igreja dedica para os mortos, desde aquela época, no início da igreja, até hoje, dedica um carinho especial, né, para os mortos. E a gente vai lá visitar o cemitério, a igreja também visita o cemitério, a igreja reza no cemitério, reza missa no cemitério. Para quê? Os mortos? Obviamente que não, né? A reza por causa das almas, por causa daqueles que estão representando, os corpos estão representando aqueles
que estão mortos lá. Então, nós estamos na Igreja Católica, todas as bases, todos os ensinamentos corretos para nós seguir, rezando pelo purgatório, rezando pelas almas. Purgatório, nós já vimos nas nossas mensagens, tantas mensagens que nós temos, a Nossa Senhora sempre diz, né, que ninguém vai para o céu se não estiver totalmente limpo. Jesus falava, ninguém vai para o céu enquanto não pagar o último objetivo. Né? Se não pagar nessa vida, ainda tem que pagar na outra. Jesus fala isso. Dá a entender perfeitamente que na outra vida também tem que ficar pagando alguma coisa para poder merecer o céu. O que é esse outro lugar, então, nessa outra vida, né? Na outra história, obviamente, nós chamamos de purgatório. Quando vai purgar as nossas penas, né? E eliminar as penas que nós devemos pelos nossos erros, pelos nossos pecados aqui, né? Então é difícil porque, mas veja bem, depois que surgiu o Espiritismo, alguém bobalhão lá fundou a Igreja Espírita, fundou o Espiritismo, o cara estava com mil no mole, com certeza, né? O pior é que muita gente foi atrás dele, e dali, daquela época para cá, a igreja ficou com medo de falar das almas. A Igreja Católica ficou com medo de falar. Está entendendo? Ela ficou com vergonha de falar. Então hoje se fala nas almas é espiritista. Aí ele diz, então vai lá, conversa com aquele espírita lá que ele sabe explicar melhor para ti. E quantos católicos, estão indo nos centros espíritas pedir explicação, pedir orientação. E lá eles fazem ainda pior, porque lá eles não aprendem só a doutrina das almas como a Igreja Católica ensina, eles aprendem a reencarnação. Né? A reencarnação é uma heresia, a gente pode até dizer, dar uma palavra mais forte aí para heresia, apostasia, não é apostasia, é outra coisa, o sacrilégio. Tá? Nós chamamos ali, se nós acreditamos na reencarnação, nós estamos dizendo que Jesus foi um bobalhão. Para que ele veio aqui? Para que ele veio aqui? Para dizer que nós temos que vir de novo aqui, nascer de novo, pagar conta, sem nós saber que conta que tem que pagar? Jesus então seria um palhaço. Fez toda a história dele foi em vão. Quando ele dizia, eu vim para salvar a ressurreição, a vida eterna. Nós não podemos acreditar numa reencarnação, porque se isso acontecer, nós estamos jogando Jesus na lixeira. Ele veio para nos salvar. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida, esse é o nosso caminho, não tem outro. Depois desse caminho, nós temos a vida eterna. E a gente pode dizer, então, a alma é eterna. Nós somos eternos. Nós não nascemos, não temos o começo, nós estivemos aqui na Terra, mas não teremos um fim. Nós não teremos um fim, nós somos eternos. Daqui para frente, nós somos eternos. Passamos dessa história, vamos para outra, vai lá para a eternidade. E não haverá um retorno, não haverá uma volta. A vida é uma só. Agora, os sofrimentos, nós vamos ter. Por que então tanta gente prega hoje em dia, né? A misericórdia, e a Nossa Senhora já disse, por causa dessa palavra, muita gente já foi para o inferno. Que Deus é misericórdia, claro que é, mas com quem é misericordioso para com ele? Essa frase também está na Bíblia, essa está na Bíblia. Deus é misericórdia com quem é misericordioso para com ele, para com as pessoas. Então ele não vai simplesmente pegar qualquer um e jogar lá para cima, porque senão ele seria um palhaço, um bobalhão. Então ele corrige a gente, ele dá uma porção de orientações para a gente. A Nossa Senhora aparece em tantos lugares da Terra, dando mensagens, dando orientações, alertando do nosso caminho, da necessidade de a gente entender, de a gente estudar, de a gente procurar, buscar. Tudo isso porque Deus se preocupa com a gente.
Ele se preocupa, ele não quer perder ninguém. Mas veja só, se ele se preocupa, é porque ele não quer pegar nós de qualquer maneira e botar lá. Está entendendo? Ele se preocupa, é porque nós é que temos que cuidar dessa história. Ele se preocupa se nós não cuidarmos dessa história. Ele se preocupa se nós não tivermos médicos para ir lá no braço dele. Senão ele podia nós mesmos aqui, nesse momento de diante, virar a cabeça de cada um de nós e fazer nós igual um robô, né? E fazer do jeito que ele quer. Então, esse Deus que se preocupa também dá as medidas, dá as orientações, os instrumentos para a gente poder segui-lo, para a gente poder caminhar com ele. Deus não precisaria fazer nada disso se não fosse. Se é assim como os outros dizem, né? Então, misericórdia, não precisa fazer nada, sabe? Você que vem entender nesse mundo, que na hora Deus vai lá, te pega e volta lá. É assim? E Deus não precisa se preocupar com ninguém, então. Deixar o mundo correr do jeito que está, é pronto, né? Se ele está se preocupando, é porque ele sabe que a responsabilidade é nossa. Não é dele, é nossa. Aquilo que a gente fala tantas vezes aqui, né? Então a gente aprendeu com Nossa Senhora toda essa caminhada nossa. Quando eu já falei muitas vezes aqui, às vezes é repetitivo. Para muitas pessoas eu sou repetitivo, né? Mas para outras pessoas que não sabem, que a gente está dizendo pela primeira vez, mas a gente já tem dito aqui, eu era uma pessoa que não rezava pelo purgatório, eu não rezava pelo purgatório. Eu sabia que o purgatório existia porque eu aprendi. Está lá no catecismo. Está lá no catecismo até hoje. Está lá no catecismo. Lá no catecismo está lá falando sobre o purgatório. Purgatório, céu, inferno. Lá no purgatório, céu e inferno serão os temas para as casas do céu desse ano. Calma, você que vai fazer as coisas bonitas lá para nós, né? Tá bom? As casas do céu nós vamos falar sobre esses 3 temas, céu, inferno e purgatório, né? E então, existe, o catecismo fala sobre o purgatório. Então, se tem igreja, se tem padre, você não sei o que falando que não tem, é porque ele não lê o catecismo. Né? Tem padre que não lê o catecismo, ele nem sabe o que está lá no catecismo. Ou procura jogar o catecismo no lixo, né? Mais prático, mais fácil de falar, as besteiradas dos outros. 10:30. No catecismo. Catecismo. 10:30. Tá bom, obrigado. Na verdade, está lá, você pode olhar lá que está lá, né? O número é do até sabe de cor, né? Está vendo? Então, por que negar isso, né? E quantas vezes nós fomos liquidados ou fomos pagados, embargados até, né? Para não falar dessa coisa, porque essa coisa não existe mais, né? Então, é difícil, como eu falava no começo, é difícil. Então, eu não rezava pelo purgatório, mas foi para mim que o céu passou toda essa engenharia aqui. E depois que o céu me passou tudo isso, à medida que eu ia passando, eu comecei a realmente perceber a engenharia de salvação de Deus. Nós não podemos exatamente, nós não podemos nos sentir merecedores do céu. Nós sabemos disso. Cada um de nós se autoanalise para ver se merece o céu direto. Não merece. Tomara que tenha algum santo aí no meio de vocês, né? Deve ter, né? Mas veja, se ela autoanalisar, você não pode. Ou Deus é muito bobo e não vê eu fazer nada de errado, ou eu tenho que pagar alguma coisa em algum lugar. Não é? Aqui o exemplo que a gente dá, às vezes, aqui é isso. Eu compro a casa do meu vizinho ali, eu compro ela a prestação. Aí o seu Acrísio lá, eu dou R$1.000 para ele e vou pagar R$1.000 por mês. Aí eu morro, mas não acabei de pagar. Como é que fica essa casa? Eu morri, eu não vou mais pagar. Alguém vai pagar. Se quiser ficar com a casa, alguém vai pagar. E esse alguém que Deus convida, que somos nós, como bem sabemos, para a gente ser essas pessoas, ajudarem a pagar,
as penas daquelas pessoas que não tiveram conta, não puderam pagar. Estão lá no purgatório esperando a nossa oração, esperando o nosso sacrifício, o nosso amor. Tudo que nós fizermos, a oração ou o sacrifício, precisa ser por amor. Não é só blá blá, não é não. É por amor mesmo. Aí tem que desejar. Tem que desejar. Eu vou ler aqui agora um diálogo, mais um diálogo, né? Eu gosto de conversar com Nossa Senhora e com Jesus, e esse diálogo eu conversei hoje aqui mesmo, quando o Santíssimo estava exposto aqui. Mas não foi propriamente com Jesus, né? Foi com várias almas. Eu vou ler do jeito que eu escrevi aqui, do jeito que eu conversei ali, né? Diz assim, ó. O que é isto? O que está acontecendo? Um grupo de almas, né, conversando. O que é isso? O que está acontecendo? Um outro grupinho está lá, eles estão rezando por nós, eles estão rezando por nós. Vem, minha senhora, vem. Eles estão rezando por nós. Está vendo? Um grupo ali, o que está acontecendo? Ah, vem cá, eles estão rezando por nós. Vem aqui, eles estão rezando por nós. E no espaço, como que atômitas, deslumbradas, milhares de almas se aproximam, formando um verdadeiro batalhão a nos observar. Olhos arregalados, né? Sorrisos, soluços, gemidos. Daí eu pergunto, por que gemidos? Vocês estão a caminho do céu? Dores, ela responde, muitas dores. Mas os nossos ais não são por causa das nossas dores. Então são por quê? Pelo fato de vermos pessoas que nós nem conhecemos preocupadas conosco. Aí eu pergunto assim, mas vocês acham que nós rezamos por vocês porque estamos preocupados com vocês? Se nós nem conhecemos vocês? E se não for assim, então por que rezam? Aí eu disse, nós rezamos por causa de Deus. Afinal, muitas de vocês nem merecem. Aí já me pergunta, você nos julga? Está nos julgando? Não se trata disso e vocês sabem muito bem. Sabemos sim. Mas então vocês rezam para Deus? Não para Deus, mas por causa dele. Então, quando ele abraça um filho, o seu coração parece estremecer e nos contagia tanto que nossos corações estremecem também e sentem vontade de saltar, de pular, de rodopiar. Assim também todos nós trememos pela alegria do céu e minhas almas. Vejam, então não rezamos por causa de vocês. Aí uma alma assim mais chegadinha, né? Mas Cláudio, cá para nós, não merecemos amor? De fato, sim. E sabe por quê? Porque Deus vos amou primeiro. E tem mais. Vocês são peças que levam alegria a Deus. São instrumentos, entendem? Por isso também amamos vocês. Mas, Cláudio, tudo nós sabemos que não merecemos, mas nos dá uma alegria imensa sabermos que não somos esquecidos. Milhões já estão no céu e já sabemos que nós também iremos para lá. E eu respondi, se depender de nós, ninguém fica no purgatório. E é por isso que o grande amor de Deus
por vocês. Aí eu quis mudar de assunto porque a gente se emociona também, né? Eu quis mudar de assunto, ela disse, vocês também merecem o amor de Deus. Aí eu perguntei, queridas, mudando de assunto, a mansão pagã. Então eu não mudei de assunto, né? A mansão pagã. Isso é por conta de Jesus. Ele é quem batiza lá. Mas, ultimamente, tem tantos vindo para cá que deixam a mansão, mas já sabemos, Jesus cotidianamente visita o local e batiza vários, com certeza por vossos pedidos. Aí eu disse, isso é por Nossa Senhora, né? E você acha que ela deixa de atender? Que ele deixa de atender a mãe? Os da mansão pagã precisam passar pelo purgatório? Porque se Jesus já batiza lá, para pagar algumas penas, para algum sacrifício, você já sabe, ninguém vai ao céu sem ter pago tudo o que deve. Amém? Depois, Jesus fala, mas filho, todas as almas sabem, elas precisam de vocês. Amém? Jesus. Essas conversas a gente faz de vez em quando, né? Não quer saber, às vezes a gente é curioso, alguma coisa. Nós hoje estávamos aqui, a gente aproveitou a conversar um pouquinho, né? E a gente vê tudo que elas falam aqui. Elas não podem fazer nada por elas. Elas não podem. E a gente não pode, eu disse para ela, se depender de nós, vocês não vão, ninguém vai ficar no purgatório, não. Ou nós não temos amor, nós não sabemos amar, porque se nós soubermos amar, não fica ninguém no purgatório. Não, eu gostaria de ninguém fizesse pergunta, tá? Infelizmente, tá? Eu vou falando, vocês vão percebendo, né? Uma outra hora, talvez, mas não aqui nesse momento, tá? A gente está conversando com o céu, está conversando com Jesus, com Nossa Senhora, né? Quem sou eu, né? Para ficar falando com vocês, né? Tem que ser coisa do céu mesmo, né? Então, a gente vê as almas, o sofrimento que elas vivem ali, a gente não pode deixar de se compadecer. E tem mais ainda, tem muitas almas que estão lá ainda. Aliás, hoje o purgatório está vazio, hoje ele está vazio, né? Mas enfim, agora quando elas ficam no purgatório, tem muitas pessoas que estão lá porque a família não reza, a família não está rezando. E eu já tinha dito isso há um tempo atrás, para outras pessoas, uma outra senhora, até lá de Curitibanos, tem alguém de Curitibanos aqui, né? Sei que tem, mas tem uma pessoa lá de Curitibanos, uma vez que estivemos lá. Aí eu perguntei, ela disse que não rezava pelo purgatório. E ela não precisa rezar, não ensina. Se você não ensinou teus filhos a rezar, você não vai ter ninguém para rezar para você. Ou você ensina, ou depois alguém, ou você vai ficar para o purgatório sem ninguém para rezar para você. E não se sabe quanto tempo que Deus vai determinar para você. Se nós rezarmos, elas saem mais cedo. Aqui já teve caso, até essa semana, alguém me perguntava sobre uma determinada alma, aí ela sabia, ela vai ficar no purgatório até o dia 4. Mas o dia 4 é hoje. Outra vai ficar até o dia 6, né? Mas hoje o purgatório está vazio. Está entendendo, seu Pedro? Porque você rezou, já terminou 2 dias a mais que ela tinha inteiro, já está saindo. Né? Então a oração serve para diminuir a pena das almas, né? E até encurtar todo o caminho dela e até salvá-la completamente. Então, se às vezes é determinado, na determinada pessoa tem um tempo para ficar, nós podemos diminuir aquele tempo
com a nossa oração, com a nossa pena, com o nosso sacrifício. Esse é o movimento Salvar Almas. É para salvar almas. Agora, aquelas almas grandes, né? Quando as pessoas perguntam, e essa alma? Eu até tenho vergonha, tenho medo até de falar, né? Essa alma está no céu. Eu sei, mas como? Mas como? Olha, nós nunca vamos medir, conseguir medir o amor de Deus. Isso não. Mas a misericórdia dele é grande. Só que nós falamos muito de misericórdia, né? A pessoa que está lá no purgatório, que está lá para pagar não sei quanto tempo, e vai para o céu pela minha oração, eu vou pagar por ela. É o meu sacrifício, é a minha luta. E hoje, na minha confissão, eu estava dizendo, tenho vontade de parar tudo. Mas quando eu vejo as almas chorando, eu não posso parar. Eu tenho que continuar a minha luta, a minha batalha. E quando a senhora fala muitas vezes, não é para reclamar da vida, é para usar esse sofrimento como remédio para aqueles que precisam, para aquelas almas que precisam. Salve almas com o teu sofrimento, com a tua luta, com o teu trabalho, com a tua dor, com a tua doença, sei lá, salva almas. O céu vai salvar você. O céu vai salvar toda a tua família, toda a tua casa. Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que foram para o purgatório e a gente achava que, olha, uma bobagem dessa aí para o purgatório, né? Por causa de uma bobagem, uma pequena coisinha lá, foi para o purgatório. E nesse livrinho, no nosso primeiro livrinho, conta muito exemplo assim, né? E de pessoas que estavam no purgatório, a gente ficava, mas por que só por causa disso está lá no purgatório? E às vezes tanto tempo. O ano de 1998, continuávamos rezando as 15 orações. Mas em virtude das festas de Natal, nós atrasamos 27 dias. Num dado momento, percebi uma alma me chamando. E eu conheci Padre Vitor, que é o senhor. Há algum tempo havia percebido uma alma sacerdotal me pedindo orações. Mas eu não conseguia saber claramente quem era. Tentei descobrir visitando cemitérios. Agora sabia. Padre Vitor havia sido reitor de um seminário onde eu estudei há 40 anos atrás, hoje já faz 60 anos, né? Ele era firme, dinâmico, homem de fé inabalável, muito eloquente. Ensinava a todos a santidade e, pelo que eu soubesse, também a vivia. Mas meu espanto era enorme agora, porque eu de fato o considerava um santo. Mas por que agora ele estava aí? Pois é, ele disse, sou eu sim. Estou aqui pagando um pecado que você foi testemunha. Mas já fazia 40 anos que tenho ido. E então compreendi. Quando eu estava no seminário, o Padre Vitor foi substituído como reitor por um outro padre, outro sacerdote. Quando ele ainda era reitor, costumava sempre me levar a passeio nas quartas-feiras, todo o seminário, quarta-feira, dia de passeio. E aconteceu que exatamente na primeira semana, após a posse do novo diretor, o passeio foi suspenso. Aí o Padre Vitor, chegou perto da gente, ele disse assim, ó, tá vendo? Se eu tivesse continuado sendo diretor, hoje haveria passeio para você. Né? Desse jeito, desse jeito que ele falou, eu me escandalizei, eu fiquei pensando, esse cara, eu achei que ele era um santo, eu vou estar com inveja do outro que tomou o lugar dele.
Está vendo? Na hora eu já, esse aí está com inveja, porque ele não é mais diretor, está a inveja do novo diretor. Veja, isso ali é uma coisinha à toa, uma coisinha simples. Por que pagou tanto tempo no purgatório? 40 anos por causa disso ali? Óbvio que ninguém lembrava disso ali, nem eu lembrava. E agora ele veio dizer que eu fui testemunho disso aí. Para mim foi naquele momento eu me estremeci, eu senti, né, mas muito bem. Mas o senhor está ali só por isso? Sim. Por quê? Porque eu escandalizei uma criança. Agora eu fico imaginando, e hoje? Como é que está hoje? Como é que eles estão fazendo hoje? Com as crianças de hoje? Aqui foi só um ato ali que, né, sem sentido praticamente. Mas hoje, quantos estão escandalizando crianças? Estão levando crianças por aí, pelas cloacas, por aí, né? Ou são próprias cloacas, como diz Nossa Senhora de Salete, né? Verdadeiras cloacas, de perdição, de lamaçal, levando as crianças ao caminho, à pedofilia e assim por diante. Se esse cara ficou 40 anos só porque eu fui testemunha de quem estava inveja do outro, imagine os outros. Aí Jesus fala, né? Lá ele falava, é aquele que escandalizava uma criança, né? Melhor botar a pedra no pescoço e jogar no mar, jogar no rio. Então hoje a gente precisa olhar para isso, olhar para esses padres. Ou não é só padre, não. Está cheio de gente por aí cometendo esse delito, né? Está cheio de gente. Esse crime hediondo com as crianças, né? Mas eu já havia me esquecido desse incidente, que o padre agora me recordava. Então eu disse a ele, mas eu nada tenho contra o senhor. Sempre eu achei íntegro. O que posso fazer então? Rezem as 27 das 15 orações que faltam, que eu voarei direto aos braços de Deus, pelos quais eu tanto anseio. Nós estávamos com 27 das 15 orações atrasadas. Reza essas 27 orações que estão atrasadas, eu vou voar direto pelos braços de Deus. Rezamos, Padre amigo, pode ficar certo, tiraremos logo o Senhor deste lugar. E depois disso é que eu soube que ele havia falecido em 1994, que estava enterrado em São Paulo. E assim por diante, né? Tem várias coisas. Esse foi um caso que, depois, num outro momento, eu me lembro que quando ele foi buscar vocações, esse padre, né? Veio nas férias, ele saiu para buscar vocações, visitar a cidade, visitar a paróquia. E ele foi visitar a nossa paróquia uma vez, e lá ele perguntou se a gente queria ir para o seminário, mais meninos lá, e ele perguntou para mim também, por que você quer ir para o seminário? Porque eu quero salvar almas. Eu quero ir para o seminário porque eu quero salvar almas. E agora ele vem me pedir para me salvar a alma dele. Então por que eu tive que passar lá atrás para aquele pequeno problema? Para entender essa engenharia de salvação. Ninguém vai se salvar sozinho. E qualquer coisa que a gente faça para qualquer pessoa, qualquer coisa que a gente faça para qualquer pessoa, isso alguém vai ter que pagar. Nós pagamos. Alguém paga. Essa pessoa não ganha o céu se nós não pagarmos ou se nós continuarmos julgando ele. Aí tem um outro caso, uma outra historinha. Um rapaz morreu, um amigo dos nossos filhos, tudo, né? Muito jovem, muito bom, muito legal. Morreu. E nós rezamos por ele. Depois de um dia, quando a gente estava rezando aqui, ele pediu oração, tá, vamos rezar. Ele veio pedir oração, estava no purgatório, vamos rezar, eu disse, vou rezar para você.
Nós começamos a rezar. Aí eu disse para ele, eu não disse, mas veja só, você também fez um monte de besteira aqui, né? Você era um cara bom, né? Mas te lembra daquela vez que tu trouxe para casa aquelas fitas pornográficas e você mostrou até lá para nós lá fora, quando você estava vindo da locadora? Quando eu falei isso, ele voltou para o purgatório. Ele já estava saindo praticamente. Mas como eu lembrei do erro que ele tinha feito, eu estava condenando ele de volta. Então eu tive que pedir perdão, né? Eu estava julgando, pré-julgando, pelo caminho que já tinha feito, né? A pena dele já tinha pago. Tantos outros momentos, tantas outras informações, tantos outros exemplos, nós podemos tirar do nosso livro, dessa história toda ali. Essa aqui, a gente estava rezando por causa de uma alma, uma pessoa que estava viva. Estava viva. A Nossa Senhora sempre tinha dito, reza para as almas e eles rezam para os vivos. Quer salvar uma pessoa viva? Reza pelas almas. E elas é que vão rezar para as pessoas vivas. Mas aqui tinha uma pessoa viva que precisava de oração, né? Então a gente teria que rezar pelas almas, né? Vamos rezar, né? E começamos a rezar, nós, eu, rezando, e a pessoa ainda estava viva, rezava junto com a gente também. Mas ela é uma pessoa fora do caminho, né? Mas começou a rezar com a gente também. E rezando, começou a aparecer então alguém lá do purgatório, alguém que estava lá, do nosso conhecimento também, conhecido da gente. Ele disse assim, temos que fazer uma ponte para essa pessoa atravessar esse precipício. Então foi meio que um precipício, duas montanhas, né? Entre a montanha, como um cânion, né? Um cânion ali, naquela abertura no meio assim. No lado era o céu, né? O cânion era o inferno e do outro lado ela estava caminhando, já perto do cânion, perto para cair do buraco, né? E alguém lá falou, nós temos que fazer uma ponte para essa pessoa. Aí eu perguntava, mas como vou fazer uma ponte? Uma oração, sacrifício, faz a oração das almas, convida as almas para rezar, convida outras pessoas para rezar, bastante oração, sacrifício, né? E nós começamos então a rezar ininterruptamente. Nós rezando o dia inteiro, praticamente rezando. E aí a gente começou a perceber os precipícios, aquele precipício, e pessoas então trazendo pedras e jogando dentro. Pessoas, almas que estavam padecendo no purgatório. Tinha pessoas vivas também, que apareciam trazendo algumas pedras também, mas a maior parte eram pessoas que já eram falecidas. Traziam as suas pedras ali e jogavam lá dentro. Não importava o tamanho da pedra, grande ou pequena, lá embaixo elas se tornavam todas do mesmo tamanho, como pedras de diamantes, todas do mesmo tamanho. E cada uma delas parecida com o diamante mesmo, com o nome gravado da pessoa que colocava ali. Se a pedra era muito grande, ela se partia em pedaços, dava várias pedras. Por isso que aqui tem várias pedras, aqui nesse caminho aqui, é uma pessoa só, né, que colocou assim. Essas flores aqui também, uma pessoa só. Se transformou em várias pedras. Outras traziam uma pedrinha pequenininha, desse tamanho assim, chegava lá, jogava lá, aquela pedrinha também se transformava do tamanho da outra. Valia a oração tanto quanto a outra pedra, né? Então, aos poucos, aquele precipício foi sendo aterrado com essas pedras. Lá em cima, então, quando estava tudo prontinho lá, já tinha o caminho aberto para a pessoa poder passar sem cair no inferno, né? Essas orações todas, e tudo isso ali foi para salvar uma pessoa. Sacrifícios, as lutas, as orações, a determinação, tudo isso ali serviu para salvar uma pessoa. Essa pessoa, logicamente, hoje é uma das maiores intercessoras, né, do nosso movimento, né? E foi para o céu.
Nosso livrinho, então, nesse livrinho de um, conta muitos exemplos, muitas historinhas pequenas, porque cada pedrinha dessa aqui foi uma pessoa que colocou, uma pessoa que está no purgatório, e aqui essa pedrinha vai dizer por que ela está no purgatório, o que ela fez para estar no purgatório, o que precisa fazer para tirar ela dali, quais as orações, qual o caminho que precisa ser feito, essa. Cada uma é uma historinha. Tem algumas que colocaram mais pedras, obviamente, né? E essa outra aqui, essa pedra, essa cruz amarela, foi enorme, está o nome dela em toda essa aí, né? Ela também rezou para salvar aquela pessoa, da amada. Essa outra flor amarela aqui, a própria pessoa, né? Com sacrifício, quando ela se converteu, ela começou a procurar oração, começou a rezar, começou a pedir ajuda, começou a procurar a confissão, e ela, então, a pedrinha dela deu origem para uma pedra que formou a flor, né? A outra pedra branca é um padre, sacerdote velhinho, ele estava de cama, muito já no fim da vida dele, praticamente, e essa pessoa que nós estamos vendo, essa pessoa foi procurar a confissão dele, lá na casa dele. Ele nem podia confessar, não podia atender. Mas ele desceu a escada lá, foi lá, atendeu a confissão. Ele mereceu também a pedra com uma flor, com uma rosa, né? Hoje ele é morto, eu mostrei. Ele que abençoou a nossa luta pela primeira vez lá, que foi abençoada hoje, né? Ele que abençoou lá pela primeira vez. Ele foi um espetacular, um franciscano. Ele era um franciscano também. E a pedrinha, a flor vermelha lá em cima, também foi uma pessoa que trabalhava, até na última hora estava grávida, até no último dia ela ainda estava trabalhando, sofrendo bastante, sofrendo muito, mas trabalhando, deixou de trabalhar. E quando ela soube que a avó estava precisando da ajuda dela, e ela estava na hora de ter o parto, ela ainda foi lá para ajudar primeiro a avó que estava precisando de ajuda. A avó é essa alma que nós estávamos ajudando para ela. Essa moça foi lá e ajudou, salvou aquela alma. A pedrinha dela transformou em quase duas rosas, né? Aí eu perguntei para a senhora, por que duas? É uma rosa inteira e mais 3 pedrinhas. Porque a criança que estava no ventre dela também jogou uma pedrinha lá dentro. O sacrifício da mãe atingiu também a criancinha que ainda estava no ventre dela. Por isso a rosa lá se transformou junto à outra, né? Então, são coisas bonitas que o céu tem para nós. As pessoas que não entendem, que criticam, podem ter certeza. Elas precisam ir como é que ele falava, um tempo atrás, ir para o Mobral, né? E aprender a ler, sabe? Aprender a ler. Tem muita gente que precisa aprender a ler, né? Nós temos um caminho na nossa igreja católica, o caminho diz assim, então a nossa igreja, nossa religião, nossa fé é baseada num tripé, é isso? Um tripé, né? Um tripé, o que é? Quais são os 3 pés? Piedade, estudo, ação. É isso, Frei? Piedade, estudo, ação. Piedade é a oração, né? A oração. E é isso que o Salvayama faz. É isso que a Torre de Marfim faz. A oração, piedade. Estudo o que é? Tantos livros, tantas mensagens que a Nossa Senhora passa para ensinar, para orientar. Aqui o céu está passando o estudo para nós. Por isso que quando as pessoas começam a colocar outros videntes, outras coisas, nós sabemos para que ela diz? Para que não está tudo aqui? Você já tem tudo aqui, não precisa procurar mais em lugar nenhum. O céu está instruindo tudo aqui. Aqui tem toda uma engenharia de salvação, aqui tem tudo que precisa. E fora os outros livros, as outras mensagens, cada dia tem mensagens que Nossa Senhora nos entrega, né? Ensinando, orientando, isso é um estudo. E a ação, o que é? Colocar lá fora aquilo que nós aprendemos. Colocar para os outros, no lugar onde nós estamos, na nossa casa,
em nosso redor, na nossa paróquia, no nosso lugar. Essa é a ação do trabalho. Nós também temos no movimento Salvai Almas 300 e poucos grupos de oração que estão trabalhando. Então, tantas chamamos as pessoas para ajudar. Nós temos trabalhos bonitos, como aquele lá do Rio Grande do Sul, do João Resch, né? Está lá uma coisa linda aquilo lá, o movimento dele. Nós temos outro trabalho bonito lá em Maringá, né, dona Ivana? A capela, ela construiu a capela. A dona Ivani, ela está aqui, cadê a dona Ivani? Está aqui, né? Está lá no cantinho, né? Ó, a dona Ivani foi a primeira divulgadora do Salvai Almas lá naquela região. Dona, qual é o teu trabalho, gente? Ela trabalha na escola? No colégio. Faxineira da escola. Está vendo? Não tem. Ela não é professora, ela não foi nada. Ela é zeladora, cuidava lá, né, da escola. Ela ganhava um salário mínimo, um salário nicho. Mas ela comprava os livros aqui, ó, lá do Arnaldo pode dizer isso? Aqui 3 mil livros. Ó, tá vendo? Ela comprava o livrinho, ela mandava, ela ia pagando conforme ia entregando lá, ela ia pagando o livrinho e ia distribuindo lá. E agora, quantos cenáculos a gente já fez de Maringá? Quanta gente de Maringá conhece o nosso trabalho por causa do trabalho da Dona Ivani. E a casa dela, ela transformou numa capela.